Felipe, queridos filhos e filhas em Cristo, 7º domingo do tempo comum. Hoje nós ouvimos essa segunda leitura, que é a continuação da semana passada, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Na semana passada, Paulo estava falando da ressurreição de Jesus Cristo, e hoje é uma continuação. Hoje ele nos apresenta dois homens, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é aquele lá no livro dos Gênesis, nós bem conhecemos, é um ser vivo, mas é um ser natural, um ser terrestre. O segundo Adão é Jesus Cristo, o ser humano perfeito. Não é um ser que está voltado para as coisas da terra, mas é um ser celeste, um ser espiritual. E Paulo apresenta uma anteposição entre esses dois homens, o velho ou o primeiro Adão e o novo Adão, que é Jesus. E ele diz da seguinte maneira, nós podemos refletir tanto um como o outro. Todo ser humano começa no Adão primeiro, que é o Adão natural, o homem natural, e deve, à medida que vai vivendo e fazendo a experiência de Deus, se tornando um Adão diferente, elevado. Hoje a liturgia, ela vem nos questionar exatamente sobre isso. Eu e você, nós somos o Adão natural terrestre, o primeiro Adão, ou nós somos seres humanos elevados, celestes, e até poderíamos acrescentar no texto de Paulo, sobrenaturais, transcendentes. Quem é você? Quem sou eu? Mas, Padre, qual é o critério para saber se eu ainda sou o homem natural? Sabe, aquele ser humano que é movido simplesmente por seus ímpetos? Como saber? Jesus começou a apresentar desde a semana passada os critérios para a nossa avaliação. Semana passada, a igreja colocou o Evangelho de Lucas no começo do chamado discurso ou sermão da planície. O padre explicou semana passada. Diferente de Mateus, que coloca o sermão da montanha, Jesus que sobe o monte Tabor, e sobre o monte ele ensina. Em Lucas não, Jesus desce o monte e Jesus ensina na planície. Sabe por quê? É muito bonita a teologia de Lucas, porque nós muitas vezes nos vemos baixos, Às vezes nós participamos, congregamos a igreja, prestemos atenção, mas quantas das nossas atitudes muitas vezes nos mostram às vezes piores do que aqueles que não vêm na igreja. Então nós estamos na planície baixo e Jesus vem até nós, para quê? Para nos elevar. Semana passada começaram os critérios para percebermos se somos ou não o Adão celeste, como Jesus assim é. Felizes os pobres em espírito, os que passam fome, os que choram, os que são perseguidos, caluniados. Lembra a semana passada? Qual a nossa reação diante dessas situações que nos acometem? Isso já vai dizer que homem nós somos. E hoje o critério começa a se tornar um pouco mais exigente. Jesus vai dizer aos seus discípulos e àquela multidão o critério mais excelso para averiguarmos se somos o primeiro Adão baixo terrestre ou se somos como o ser humano Jesus elevado. É o critério do amor ao inimigo. Se nós olharmos os textos do Antigo Testamento, a Torá, que na Bíblia Católica se chama Pentateuco, nós vemos lá nesses textos, na lei mosaica, a tão conhecida lei de Talião. O que é isso, Padre? Quer ver como vocês sabem? Olho por olho. Viu como nós entendemos bem a Bíblia? O difícil é entender o que Jesus está dizendo hoje aqui, que é superar a lei de Talião, a lei do Antigo Testamento.
Jesus não está abolindo. O que dizia o texto da lei mosaica? Se alguém te rouba um manto, esse alguém deve ser punido para lhe devolver e lhe restituir o quê? Um manto. Se alguém te dá um tapa na face, esse alguém, pela lei bíblica do Antigo Testamento, tem o direito e o dever de te devolver um tapa. E Jesus, ele vai dizer ao desafiador: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, falem bem daqueles que falam mal de você. Ixi, está começando a complicar a lei do amor. É ou não é? E aí vem uma visão do mundo, mas toda a frase de Jesus. Se alguém dá um tapa no lado do rosto, o que Jesus diz? Oferece o outro lado, para que ele também bata. Olha, meus queridos, a forma como nós olhamos e interpretamos o texto de Jesus, ela já vai dizer se nós somos homens elevados ou baixos. Jesus não está dizendo a ninguém: sejam passíveis, sejam patifes, tolos diante das pessoas. Não. Jesus está dizendo que se vocês efetivamente são homens e mulheres elevados, mostrem para o seu transgressor que ele pode lhe fazer tudo e que nada vai te tirar do lugar que você ocupa, que é o lugar celeste. Quando Jesus disse: se alguém te bater de um lado, ofereça do outro lado também para que bata, Jesus está dizendo: mostre para quem está te batendo que ele pode fazer o que ele quiser. Você continua cheio de Deus. Ele não pode te atingir. E é bem verdade, né? Nós olharmos na igreja primitiva, quantos santos mártires nós temos? Cecília, Luzia, Anastácia, Lourenço e tantos outros, Inácio de Antioquia, que entregavam sua vida para não negar o nome de Jesus. No fundo, eles nos ensinam o que? Os santos mártires? Que até a vida alguém pode nos tirar, a vida biológica, mas tem uma coisa que ninguém nos tira do nosso coração: a presença de Deus em nós. Isso ninguém pode roubar, a não ser se nós permitirmos. Olha o desafio de viver no Evangelho. Será que nós estamos respondendo diante das provocações da vida dessa maneira? Será que nós somos homens e mulheres elevados? Olha, minha gente, que Deus, ele permite essas situações. Pega, por exemplo, a família. Não precisa dizer inimigos, inimigos como pessoas que estão tão distantes de nós. Às vezes os inimigos aos quais Jesus se refere, eles estão dentro da própria casa. Irmãos que não se conversam, famílias que vivem na dissensão, na divisão, no próprio trabalho, sabe a vida familiar, o papai, a mamãe, os filhos, tão bonita a família, até que chega uma nora. Ixi, estava tão bom, a sogra diz assim para ela, estava tão bom, e aí vem uma cunhada, e aí vem uma sogra, ou lá no seu trabalho, está tudo tranquilo no meu trabalho, no que eu faço, de repente surge uma pessoa que pega na minha veia. Sabe quem é este? Deus, tentando nos provar e averiguar como nós estamos, o primeiro Adão ou o segundo Adão. Se nós olharmos para Jesus Cristo, infelizmente os nossos irmãos protestantes enxergam o sinal da cruz ou crucificado como um sinal de derrota, de fracasso. Aqui é um sinal de vitória. Jesus provou o seu próprio testemunho que até a vida biológica tiraram dele, mas nada vence o seu amor supremo, porque o Pai restituiu a vida no terceiro dia. Como nós estamos? É o grande
nos traz, meus queridos. Olha, diante das provocações da vida, às vezes nós queremos, e é muito mais fácil, nós afastarmos aqueles que nos incomodam. É ou não é? Está me incomodando, eu mudo de lado. E a proposta da leitura de hoje não, é o perdão, é o defrontar o desafio e vencer com o amor. Isso nos faz homens e mulheres fortes. É a primeira leitura que nós ouvimos hoje, o primeiro livro de Samuel, o testemunho de Saul e de Davi. Nós sabemos que o povo de Israel era um povo lá no comecinho, um povo nômade patriarcal. Ficava para lá e para cá, conduzido por um patriarca. Quando eles chegaram na terra prometida, eles se instalaram. E aí começaram a ser dirigidos pelos chamados juízes. Tem até na Bíblia o livro dos juízes, né? Não deu muito certo, porque os juízes governavam mais de uma maneira muito pacífica. Eles queriam um rei que reinasse, que imperasse e que prezasse pela ordem. Por isso o povo, que era nômade patriarcal, se tornou agora um reino. E o primeiro rei que eles escolheram, que Deus também escolheu, foi Saul. Só que chegou um momento que Saul desobedeceu a Deus. E ele perdeu aquele olhar de encanto que Deus tinha para com ele. Por isso Deus começou a se enamorar de um novo homem, que é Davi. Na verdade, um jovenzinho, ruivo, cheio de beleza, tão frágil, e que Deus escolheu para suceder aquele que não foi fiel, Saul. Ora, o povo do reino começou a se engraçar, a admirar Davi, e isso fez surgir no coração de Saul um pecado gravíssimo, que é a inveja. Por isso Saul começou a olhar Davi de maneira diferente e chegou a uma situação que foi a situação ápice. Davi conseguiu matar, como ninguém tinha conseguido, um gigante filisteu. Nós sabemos a passagem do gigante Golias, né? Tão pequenino ele se mostrou forte, matou o gigante. Isso foi o estopim. Saul mandou matar Davi. Isso reflete a nossa vida, meus queridos, quando a gente quer excluir o que nos incomoda. Aí vem a leitura de hoje. Saul com 3.000 soldados vão atrás de Davi. E chegou um momento que o dia foi caindo, anoiteceu, e eles foram dormir. Só que eles foram dormir no lugar onde Davi estava escondido. E durante a madrugada, quando eles dormiram, Davi e o seu amigo Abisai se levantaram, e eles tinham diante deles a vida de Saul nas suas mãos. O que nós faríamos no lugar de Davi? Vai dizer se nós somos o Adão terrestre pequeno ou o Adão elevado celeste? Será que nós procederíamos como Davi? Davi pegou a lança que estava do lado de Saul. Essa lança era com essa lança que Saul queria matar Davi. O amigo de Davi até falou: vai lá e mata, aproveita, está nas suas mãos, se vingue. E Davi não o faz. Como poderei matar o ungido do Senhor? Olha, um grande testemunho para nós. Uma dica. Quando nós nos defrontarmos com alguém que provoca em nós estranheza, desgosto, raiva, a vontade de sair, comece a enxergar nessa pessoa a pessoa do próprio Jesus. Isso vai mudar o seu jeito de enfrentar o outro. Eu sempre digo, quando a gente olha algumas pessoas que fazem mal a nós, o nosso olhar muitas vezes é um olhar baixo. Nós enxergamos como um inimigo, como um concorrente. Comece a enxergar essa pessoa como alguém pequeno, que é vazio de Deus, que precisa chegar até onde nós estamos. Isso muda toda a nossa forma de enfrentar
Depois a liturgia corta o texto, mas se nós pegarmos esse capítulo 26 de 1 Samuel, nós vamos ver que Davi vai mostrar para Saul que estava com a lança e com a vasilha de água dele. E Saul vai se converter, vai se arrepender, porque ele queria matar aquele que não matou quando teve oportunidade. Olha que ensinamento. Por último, meus queridos, Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo assim: olha, o Pai é misericordioso conosco, sejam também misericordiosos com o próximo. Parem de julgar, diminuam o critério de julgamento. No vosso colo será colocada uma medida, uma medida calcada, sacudida, transbordante. O que Jesus quer dizer com isso? Para a gente entender um pouquinho essa frase, essa fala de Jesus, a gente tem que ir sempre na parte prática da vida. As mulheres que vão à feira, por exemplo, não sei se alguém aqui tem ido à feira, acho que não, né? Sabe quando vai, os nossos avós iam à feira, e na feira tinha aquelas vasilhas que eram uma medida para pegar o feijão, o milho, né? Quanto maior a medida, mais produto se leva. Uma medida será colocada em nós, e quem vai determinar essa medida somos nós. Só que como nós medimos o outro com a mesma medida, no dia do juízo nós seremos medidos. Então diminua o critério, para que no dia do juízo Deus haja misericórdia conosco. Meus queridos, se nós tomássemos consciência do quanto nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, nós não teremos dificuldades em perdoar e de acolher o outro. Quem tem alguém engasgado na garganta não perdoa, é porque ele não percebeu o tamanho da transgressão que provoca nos sofrimentos de Cristo. O quanto nós acrescentamos os sofrimentos de Jesus crucificado. Quem não consegue perdoar é porque não se sente pecador diante de Deus. Nós reflitamos a palavra de hoje e peçamos ao Senhor: Senhor, nos ajude a amar. É fácil? Não. É fácil amar quem nos ama. Agora, aqueles que nós temos dificuldade, não é fácil. Por isso, peçamos ao Senhor: nos ajude, Senhor, dê paciência, dê as virtudes para que nós consigamos amar. Que esse seja o nosso desejo. Assim seja. Amém. Está em silêncio. Pensemos um pouquinho nos nossos relacionamentos à luz da palavra de hoje.